Robertinho me pede, tem prioridade. Oi. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Roselei Françoso, o vereador João Miller, o vereador Robertinho, um dos analistas do Nasser, do Celso. Também agradecer a presença do Dr. Valdemar Zanetti, que a nosso convite está presente aqui nessa reunião da CPI para ser ouvido. CPI essa que foi proposta aí por iniciativa dos próprios vereadores após pedido de comissão processante pelo Ministério Público, que trouxe aí possíveis fatos de cometimento de possível crime político administrativo pelo senhor prefeito municipal. Eu inicio os trabalhos perguntando para o senhor Valdemar Zanetti o nome completo. O senhor já fez a qualificação, né? Sim. Já. Valdemar com V, Zanetti, 2 T's, E. Qual que é a função originária do senhor na prefeitura municipal? Sou procurador municipal. Procurador municipal. O senhor exerce atualmente algum cargo em comissão? Atualmente estou eu exercendo o cargo de chefe de gabinete da PGM. Tá. Vocês... depois para fazer a ata... Hã? Tá. Não, só a gente já vai colher e já vai relatar? É isso? Já vai para qualificação. Já que você já está na qualificação, né? Mas acho que não está algumas coisas. Quanto tempo, tá? Há quanto tempo o senhor está ocupando? Desde que data o senhor está ocupando esse cargo em comissão? Eu não lembro bem, mas a portaria saiu dia 21 de julho de 2018. Tá, como é que tá aí? Você vai relatar? Tá. O senhor tem conhecimento, o senhor teve acesso a esse processo, né? O senhor pediu cópia, o senhor teve Sim. acesso? Tá. O senhor tem conhecimento desses 5 processos, 1, 2, 3, desses 5 processos onde o Ministério Público aponta certa desídia ou não atendimento a algumas ordens judiciais, bem como atendimento de prazo? Eu tenho conhecimento não profundo do processo, porque são tocados por outros colegas. Eu sei que existe o processo, que eu vejo também a tramitação, mas quem maneja cada processo são outros colegas. Ok. Então o senhor passou a ser a ocupar esse cargo em comissão, que é o chefe de gabinete da PGM. A partir de 21 de julho de 2018. Então faz pouquíssimo tempo, né? Está com 3 meses. 3 meses e pouco. Antes do senhor ocupar esse cargo, era o senhor quem escolhia qual procurador ia tocar cada processo? Como é que é feito esse... Deixa eu explicar como é que é feito. Quando chega mandado de intimação ou de citação para a prefeitura, normalmente os procuradores têm poder legal para receber a citação. Eu estando na sala, por uma questão de respeito, ou talvez até por ser o mais antigo dos procuradores, eu que recebo. Eu passo esse mandado para a seção de apoio da divisão judicial. Eles mandam protocolar, forma o processo administrativo, volta para a seção de apoio. Ali é feito o sorteio para o procurador. Então são 3 procuradores que trabalham com processos judiciais. Tá? O Ilcir Bonfim, o Rafael e a Silvia Nascimento. Eu também faço... Em relação ao nome dele, é Ilcir Bonfim? Ilcir Bonfim, Bonfim com M no meio, viu? Rafael Braga e a Silvia Nascimento. Esses os processos que chegam agora para a prefeitura. Os que
eram antigos, são tocados por mim. Eu tenho muito processo antigo que eu toco ainda, processo judicial. Não toco mais processo novo. Então, a sequência era essa. Era feito o protocolo, o processo volta para a sessão de apoio, a sessão de apoio faz a distribuição para um dos 3 procuradores, ou o Bonfim, ou o Rafael, ou a Silvia. E eles tocam o processo, quer dizer, daí para frente, praticamente eu não tenho contato. Às vezes, por curiosidade, eu vejo, mas sem interferir, porque até é antiético você querer interferir no trabalho dos colegas. Tá? A gente sabe que o trabalho é feito corretamente, então não há necessidade de interferir. Tá? Agora, esses são os processos judiciais que chegam, né? Não é só processo de ação civil pública. Esses 5 que você está falando são ação civil pública. Tem também processo de indenização, processo de reclamação trabalhista, tem processo de vários gêneros, também o procedimento é o mesmo. Tá? Pessoal que, por exemplo, entra com ação contra a prefeitura para pedir internação, pedir remédio, pedir prótese, pedir transporte, o juiz dá a liminar, nós recebemos o mandado, vai para a sessão de apoio, a sessão de apoio manda protocolar, formaliza o processo e aí esse processo é distribuído para o procurador. Aí o procurador, recebendo o processo, ele vê para onde deve ser mandado, dá o despacho, formalizando o pedido de informação do que ele precisa para fazer a defesa da prefeitura. Aí vai para a secretaria competente, a secretaria faz o levantamento, presta as informações, retorna para a divisão judicial e aí é elaborada a defesa. Na execução fiscal a distribuição já é automática, feito através do GIAP. Então, o pessoal da dívida ativa manda o pacote de documentos dos processos para a GIAP já faz o procedimento, faz a distribuição, depois manda um CD para a prefeitura com todos os processos. Aí nós temos que mandar imprimir os documentos desse processo. Depois de impresso esse documento, nós mandamos encapar, quer dizer, aí é formalizado, ele vem com o número do processo judicial e administrativo, só que vem ainda sem a capa. Aí nós mandamos encapar para poder dar a tramitação do processo físico, porque hoje a execução fiscal é feita com processo eletrônico. Então temos o processo físico apenas para tramitação interna. Acho que eu podia parar para aí um pouquinho, né? Procurador municipal, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município, desde 21/7/2018. Ele tem conhecimento dos processos, mas não tem conhecimento profundo em razão dos processos serem manejados por outros colegas. Explica que, quando chega o mandado de citação, o mandado ou citação, Mandado de citação ou de intimação. de citação ou intimação, eles são encaminhados aos procuradores. Sessão de apoio primeiro. Não, a sessão de apoio, né? Judicial. Sessão de apoio judicial? Sessão de apoio da divisão judicial. Que manda protocolar. Mas Ele foi para um é por, sorteio. não, mas ele colocou, né? Por ser mais velho, mais antigo, né? Ele disse, ele recebe, então é isso aí, melhor.
Ele, por ser o mais velho, ele que recebe essas citações. E aí ele encaminha para a sessão de apoio, onde é realizado o sorteio. Dá para acertar aí? Pra... Quais são distribuídos para 3 procuradores? Isso. Espera um pouquinho, Roselei. Quando eu estou na sala, eu recebo a citação ou intimação. Quando eu não estou, qualquer outro procurador tem poder para receber. Tá certo. E faz o mesmo encaminhamento. Sessão. Vamos acertar isso. Então, quando ele está escrito, que quando chega o mandato de citação ou intimação, quando está na sala, recebe e encaminha à sessão de apoio judicial. A sessão de apoio judicial para distribuição. Para o sorteio. São 3 procuradoras. Eucir Bonfim. Peraí, 3 procuradores da área civil. Então, vamos comentar. São 3 procuradores da área civil. Eucir Bonfim, com N. M de Maria. M. Bonfim M. com M? Bonfim, nomeia com M. Ah, tá. O Rafael Braga. E a Silvia Nascimento. Sim, que é uma pergunta nesse meio, Rosilei. Só complementar. O senhor colocou que os processos mais recentes são distribuídos a esses procuradores. Exatamente. Né? E eu Os mais ainda atuo em processos antigos, Isso, então, tá? Cíveis antigos. acho que podia colocar uma vírgula ali, em relação aos mais recentes, né? Eles são distribuídos em relação aos mais recentes. Os mais antigos, vírgula, os mais antigos. Eu ainda atuo em processos mais antigos. Não pego o processo novo. São tocados pelo depoente. Isso. Não, em relação aos mais recentes. Não, tá certo. Em relação aos mais recentes, os 3 procuradores. Já os processos mais antigos são tocados pelo depoente. Não é bem assim. Espera um pouquinho. Eu atuo apenas em processos judiciais antigos. Tem os outros colegas que também atuam em processos antigos. Eu não pego o processo novo. Entendi. Também atua, né? Ele também atua também atua nos processos mais antigos. Na realidade, só não pega os novos. Né? Não pego processo novo, porque eu tenho administrativos, né? E além do administrativo, eu tenho assessoria ao secretário, ao prefeito e o Tribunal de Contas. Conta assim, então, ó. Mas assim, já os processos mais antigos são tocados pelo depoente. Parabéns, ontem foi dia do radialista. Né? Acho que ficou estranho, né? Mais antigos, só isso, né? Só atuo, eu não recebo processo novo, só atuo em processo antigo. Isso depois da sua nomeação. Não, isso já há uns 5, 6 anos que está assim. Que eu estou acumulando, tem muito processo administrativo. No início do mandato do Paulo. Aí ele complementa. Foi no início do mandato do Paulo. Os tocados, os
processos tocados pelos outros procuradores, o depoente não tem contato. Fazer mais uma adenda aí, Rosalei. Existe mais 3 procuradores que tocam processos trabalhistas. Vamos colocar aqui já, então. Não, existe mais 3 procuradores que atuam. Pisou na bola. Palavras que ele põe aqui nas petições. Pesado, né? Mas tem uma conotação Procurador política, do né? processo Qual o seu Moro, né? E mais 3 que fazem execução fiscal, E mais 3 que atuam na execução fiscal. totalizando 10 procuradores da divisão judicial. 10 procuradores de divisão judicial. Quem é o professor? Flávio Kamoto. Japonês? Não é no japonês, né? Coloca que esses processos são ação civil pública. Os processos que os 3, Não. Esses Ah, tá. processos que nós estamos discutindo são ação civil pública. sim. Mas que existem outros processos, trabalhista, execução. E na área civil também existe processo de Civil, indenização, né? processo de Nas áreas fornecimento de civis, essa medicamento. transição, né? Outros processos, ação civil pública. Aqui existem outros processos, na área trabalhista. Quer café? Por enquanto não. Quer Tá café? colocado, né? Quer café, presidente? Quer? Quer, amigo? Comigo, se eu puder. Quer? Eu aceito. E, Com açúcar? Pode ser puro. aí ele repete, na verdade, né, que o procurador recebe o processo, verifica para onde encaminha. Não repete, não. É diferente. O procurador, ele recebe o processo, verifica para onde encaminha, para onde deve encaminhar. Né? As secretarias. Isso. Encaminha as secretarias. Após retorna à divisão judicial para a defesa. Encaminha para a Secretaria para prestar informação para formalizar a defesa. Prestar informações. Quer um cafezinho também? Oi? Eu sei. Informações após retorno da divisão judicial para a defesa. Aceito. Você tem um adoçante? 3 Em gotinhas. relação à execução fiscal é feito fora. Não, é lá também, mas são outros procuradores. É no mesmo setor. Não sei não. Vamos lá. Tem um monte de coisa aí, isso é só absurdo aí. Eu queria enfiar duas perguntas que têm relação com
fase da depoimento dele. Quando o prefeito é citado pessoalmente, como várias vezes mencionou aí o promotor, citado, intimado... Zanetti, quando o prefeito ele é intimado pessoalmente ou citado pessoalmente, qual o procedimento? Ele leva esse documento até a divisão de vocês para que vocês tomem providência? Como é que é feito isso? Não, normalmente, é critério do prefeito Ayrton, ele não recebe citação nem intimação se não tiver um procurador do lado dele. Ele faz questão que o procurador acompanhe o oficial de justiça, exponha para ele do que se trata, para ele receber a citação. Para ele estar seguro de que isso é uma praxe que tem acontecido. Isso aí é normal. Ele já recebe, porque se for ter que ficar lendo um mandado e tal, para saber o que está acontecendo, ele vai perder tempo. Então, já é de hábito. Quando chega o oficial de justiça, você já chama alguém para acompanhar. O oficial chega lá, eles ligam, eu subo para o gabinete, vejo o mandado do que se trata e faço um resumo oral para ele do que é. E ele recebe. Aí ele recebe, bota a assinatura, a data e o carimbo. Quando é uma intimação ou citação da prefeitura, ele me devolve esse documento e eu já dou na sessão de apoio para formalizar o processo. Ou para anexar no processo, está tramitando já. Ou se tiver algum processo de tramitação, entrego na sessão de apoio e o pessoal coloca lá para dar andamento. Tá. Pode relatar, Rosilei. Pode ir? Normalmente, por ser um critério do prefeito Ayrton, ele não recebe nenhum processo sem a presença de um procurador. Isso para ganhar tempo. O procurador faz um resumo do objeto. Resumo oral, né? Um resumo oral do objeto ao prefeito e ele assina o recebimento. Posteriormente encaminha. Aí ele me devolve e eu encaminho para a sessão de apoio para... Ele devolve ao senhor ou ao... Para mim. Ao senhor, que é o chefe de gabinete. Ele devolve... A via do oficial de justiça ele leva embora. E a via Sim. da prefeitura eu recebo e dou encaminhamento. Posteriormente encaminha ao depoente. Que dá prosseguimento administrativo. Tem mais uma ainda em relação Tá. à questão do recebimento da... Tá legal. Zanetti, o promotor chegou a afirmar, ou soltou uma nota dizendo o seguinte, que a relação com a prefeitura melhorou depois que ele sugeriu ao governo a possibilidade de intimar ou citar diretamente os secretários. Isso aconteceu? Como é que é isso? Olha, eu não tenho conhecimento de citação da prefeitura através de secretário. Quando se trata de citação da prefeitura, quem recebe a citação é o prefeito. Ou então o procurador que recebe. Quando a citação é direcionada ao prefeito, é o prefeito quem recebe. Quando é direcionada à prefeitura, ou eu ou outro procurador que estiver na sala recebe e dá o encaminhamento. O que o promotor, que eu tenho conhecimento, o que o promotor tem encaminhado direto para os secretários, não são citações judiciais, são requisição do Ministério Público de esclarecimento, de informação. Me parece que antes era entregue
para o prefeito mandava para a PGM. E a PGM mandava protocolar e encaminhava para o secretário. Como havia, no entendimento dos promotores, demora na tramitação da PGM para o secretário, do secretário para a PGM, para depois encaminhar a resposta para o Ministério Público, eles pediram ao prefeito autorização para que fossem encaminhados esses requerimentos diretamente do Ministério Público para o secretário específico. Aceito pelo prefeito, né? O prefeito concordou, né? Agora, não sei a partir de quando, não sei como é que isso se procede. E também não sei como é feita a resposta, se o secretário recebe esse documento e manda para o Ministério Público ou se ele manda para o DNJ formalizar a resposta. Quando se trata de processo de requerimento ou requisição de informação do Ministério Público, quem encaminha a resposta é o DNJ, Departamento de Negócio Jurídico. Tá? Hoje o DNJ tem quantas pessoas? Hoje tem dois, o Alexandre e a Gabriela. São procuradores. A Gabriela é cedida pelo SAI e o Alexandre é de carreira. Então, quando vem, mesmo que o requerimento é feito para o secretário, eu tenho a impressão que o secretário formaliza o processo, faz a resposta e manda para o DNJ encaminha para o promotor. Pelo menos... Você não acha que o correto seria mandar para o setor de vocês, ao invés do DNJ? Não, como é processo... Só um minutinho. O senhor, como chefe de gabinete da PGM, com experiência de muitos anos na prefeitura, não acha que o correto seria o secretário, ao invés de procurar o DNJ, procurar o setor que faz a relação com o judiciário? Não, veja bem, quando é o judiciário, é para a divisão judicial. Quando é Ministério Público, é processo administrativo. Então, o DNJ é quem cuida disso. Isso é importante. Tá? Porque normalmente a resposta é encaminhada para a PGM. PGM é a Procuradoria Geral do Município. Chegando ali, há uma distribuição. Se é processo judicial, então vai para a divisão judicial. Se é processo administrativo, no caso Ministério Público, vai para o DNJ faz o encaminhamento. Isso aí, desde quando foi implantado o regime de secretaria, é assim. Vamos lá? Não tenho conhecimento de citação através de secretário. Quem recebe a citação é o prefeito ou o procurador. Vou fazer um adendozinho aí. O secretário recebe citação quando a citação é pessoal para ele. Tá. Com observação de que o secretário recebe citação quando Não, obrigado. é pessoal. Exatamente. Mesmo assim, Roseli, mesmo assim, o secretário recebe, manda formalizar o processo e encaminha para o jurídico porque ele responde como pessoa jurídica, secretário e pessoa jurídica. Então a prefeitura, o jurídico da prefeitura é que faz a defesa. Então, vamos Ele colocar presta as aqui. informações e manda para o jurídico para formalizar a defesa. Mesmo assim, ele encaminha, aliás, ele abre o processo administrativo, encaminha ao jurídico Com as informações com as informações pertinentes para formalizar a defesa. para a formalização da defesa, em nome da pessoa jurídica. Quando o citado, o secretário, o mandado é a pessoa física, a pessoa jurídica. Né? Então. Quando se tratar
Quando você está de processo da prefeitura, né, Zé Neto? Exatamente. Quando é pessoa física... Não, às vezes tem processo que a prefeitura tem interesse, mas o citado é a pessoa física. Então aí ele tem que ter um advogado particular. Entendi. Tá? E isso também com o próprio prefeito. Se ele for citado como pessoa física, A ele gente vai tem por que, essa observação, né, João? Que bom, né? ele tem que ter um advogado particular. É. Que o jurídico não pode defender a pessoa física do secretário nem do Só que prefeito. quando se tratar de citação à pessoa física do secretário ou prefeito, a defesa é feita por via particular. Certo? É. Pessoa física do secretário ou do prefeito. Ou qualquer outro funcionário. É. Pessoa física. É. Prefeito, né? Funcionário. A defesa deve ser feita, constituída, né? Deve ser constituída por meio particular. Que tem conhecimento que o procurador promotor, né, promotor tem solicitado requisição de esclarecimento diretamente aos secretários, às secretarias, né? Isso aí foi um acordo feito entre os promotores e o prefeito numa audiência que teve no Ministério Público. Então, tá aqui, né? E antes era encaminhado à PGM, enviado ao prefeito e posteriormente era distribuído. É. Então, aqui não sabe, né? Na verdade, Teve uma reunião entre Então. o prefeito e os promotores, e nessa reunião, lá na promotoria, os promotores pediram autorização para o prefeito para notificar ou intimar diretamente o secretário. O prefeito concordou e assim está sendo Isso. feito. essa decisão foi tomada a partir de uma reunião entre o prefeito e o Ministério Público. Não, mas fiquei sabendo disso aí numa outra reunião que eu tive lá. Inclusive, eles acharam que isso teria agilizado mais a tramitação do processo. Foi para essa finalidade só. O depoente não estava presente, mas que tomou conhecimento Se o prefeito não, que isso agilizou a tramitação dos processos. ou então o jurídico, como é requisição feita ao prefeito ou ao secretário, isso é através do prefeito. Mencio- que não sabe como foi feito, não sabe como é feito a resposta. Não tenho conhecimento de como chega a resposta. Isso. Quer dizer, cada um faz a resposta dele de acordo Isso, com o que então, é porque requisitado. não passa pelo DNJ, então. Não passa pelo DNJ, não passa pela divisão judicial. Vai para essas requisições do Ministério Público,
elas retornam para o DNJ, Departamento de Negócios Jurídicos. Não passa pela judicial. Não vem para a divisão judicial, Vamos lá. que se trata de não sabe processo como é feita a administrativo. resposta por não passar pela divisão judicial. Mas sim pelo Departamento de Negócios Jurídicos. Composto hoje por 2 procuradores. Doutor Alexandre e a doutora Gabriela, cedida pelo SAAI. Isso aqui já está lá. O Alexandre é da prefeitura. Ele é de carreira. Doutor Zanetti, quando nós tivemos essa representação do promotor Flávio Camoto junto à Câmara, pedindo a abertura de uma processante, o senhor tem conhecimento ou participou de algum ato administrativo que determinasse a abertura de uma sindicância interna para ver se procedia aos relatos feitos pelo promotor junto à Câmara Municipal? Não, porque não chegou para nós lá oficialmente essa informação. Nós soubemos que houve o encaminhamento da documentação e pedido formulado para a Câmara. Para o jurídico não chegou nada. Só isso a resposta? Está simples. Não, porque não chegou essa informação. Oficialmente, não, porque não chegou essa informação oficialmente à divisão judicial. Oficialmente à divisão judicial. Sabemos que foi encaminhado pela Câmara? Para a Câmara Municipal. É isso aí. Deixa eu fazer um complemento aí. Tá. No caso de tramitação de processo judicial, o procurador responsável pelo processo é intimado através de intimação do juiz para a prefeitura em nome daquele procurador. Pelo Diário Oficial. Então nós recebemos a intimação, essa intimação é impressa e é distribuída para o advogado que cuida, para o procurador que cuida. Então nós sabemos que o promotor pediu alguma coisa no processo através da intimação que sai pedindo para a gente se manifestar sobre o pedido do promotor, ou vice-versa. Se nós fazemos uma manifestação e a juíza acha que o promotor deva se manifestar, ela também intima o promotor para se manifestar a respeito daquilo que a prefeitura informou. Que tanto os procuradores como os promotores, eles tomam conhecimento da tramitação do processo judicial através da intimação, através do Diário Oficial. Então, nos processos judiciais, os procuradores tomam conhecimento através dos diários oficiais. Do Diário Oficial. Intimações pelo Diário Oficial. Conhecimento das intimações através dos diários oficiais, que posteriormente é encaminhado. Tem o pessoal que recebe, imprime e encaminha para o procurador. Tá, esse pessoal que recebe é administrativo? É lá do setor de apoio. Ah, tá. Setor de apoio. Então,
que é, através de oficiais, que é recebido e impresso pelo pessoal de apoio. E distribuído aos procuradores. Tá. Certo? Zanetti, não chegou formalmente, mas chegou informalmente os fatos que estavam acontecendo, Sim. relatados pelo promotor. Depois disso, vocês pediram uma audiência com o promotor para tentar entender o que estava acontecendo, e dessa audiência, que me parece que vocês tiveram com o promotor, vocês procuraram alterar alguma forma de tramitação desse processo para melhorar o relacionamento? Quando eu tomei conhecimento de que tinha esse expediente aqui na Câmara, eu conversei com o chefe de gabinete do prefeito, o José do Espírito Santo, Pires, e combinei com ele de marcar uma audiência com o promotor Okamoto, que era quem tinha formalizado o pedido de CP para a Câmara. E o chefe de gabinete entrou em contato através de um secretário que também tem tido contato com o Ministério Público, e foi marcado essa reunião, né? E a princípio eu pensava que ia ser apenas com o Dr. Flávio Okamoto. E quando foi marcada a reunião, fiquei sabendo que iriam participar mais 3 promotores, que todos eles também tinham reivindicação para fazer. Então aproveitou-se para se tratar dos assuntos Ministério Público e Prefeitura em conjunto. Então tivemos lá nessa reunião, fui eu, chefe de gabinete do prefeito, o Mariel Omo, que tem tido contato com o Dr. Flávio Okamoto, e participaram os promotores o Sérgio Martins de Oliveira, Sérgio Domingos de Oliveira, o Sérgio Martim Piovesan, o Flávio Okamoto e também o Dr. Luciano, que é um promotor que está substituindo me parece que está substituindo um outro promotor que foi para São Paulo. Eu não me lembro o nome agora. Eles participaram da reunião, todos eles tinham uma reivindicação para fazer. Mas essas reivindicações giraram em torno de 4 ou 5 processos que a prefeitura está envolvida. Que são esses ou não? São esses processos que estão aí na relação. Um dá a respeito da água fria. Não, tudo bem. Um da água fria. Um outro, se não me engano, é da... Um da Santa Felícia, que queria... A princípio, eles queriam que fizesse a drenagem em todo o bairro da Santa Felícia. Albino Trix. Um outro processo era... Espera aí. Era de uma Praça das Paineiras, aqui entre Asilo e Santa Casa, na Padre Teixeira ali. Tem um buraco ali de 20 metros de altura. Só que ali é um negócio complicado, que é uma pedreira que foi desativada há 70 anos atrás. E, por fim, era o da passagem da Capitão Luiz Brandão sobre o Washington Luiz. Que aí eu preciso fazer também um adendo aí para esclarecer melhor a situação.
E se eu não me engano, tem mais um da água quente também. Isso, exatamente. Que esse aí tinha uma multa, a princípio era de 821 mil, depois baixou para 500 mil. Vou deixar essa multa para... Tá? Tá bom, tá bom. Depois veio para 200 mil. Sim. Quando tomei conhecimento do expediente, conversei com o chefe de gabinete do prefeito, o senhor José Espírito Santo. José do Espírito Santo Pires. Pires, José do Espírito Santo Pires. Popular Carneirinho, do prefeito. O nome dele é José do Espírito Santo Pires. Popular Carneirinho. Que combinou de marcar uma reunião com o promotor Okamoto. Foi marcado. A princípio, pensava que seria apenas com o Okamoto. Porque como ele levantou o problema aqui, a gente achava que era só com ele, mas foi até bom porque deu para esclarecer bem a situação. Participaram mais 3 procuradores para tratar... Promotores. Promotores. Mais 3 promotores para tratar de assuntos da Prefeitura de São Carlos. Abrevia e põe PMSC. Também gosta de andar de jipe mais reserva para ele. Mais 3 procuradores. O depoente. O que não, né? O depoente. Continua lá. Que participaram 3 procuradores para tratar de... 3 3 promotores. promotores. Promotores colocou? Promotores, está certo. Eu queria errar. O depoente. O Mariel. O promotor Sérgio Domingos de Oliveira. O Sérgio Martim Pelvezan. O Flávio Okamoto. E o doutor Luciano, promotor substituto. Está no lugar do Marcos Roberto Funari. Que substitui o doutor Marcos Roberto Funari. Funari. Okamoto. O Luciano que substitui o Marcos Funari. Todos tinham reivindicação a fazer. Referentes ao processo, aos processos da água fria, Do antigo matadouro, né? do antigo matadouro, entre parentes do antigo matadouro. Do Santa Felícia, da rua Albino Trix.
Albinotrix. Trix. Trix acho que é com K, né? Trix. A Praça das Paineiras. Trix é com QUI. É com QI? Praça das Paineiras. Localizada entre o Asilo e a Santa Casa. Próximo. A Escola Estadual Sebastião de Imperator. Por fim, a passagem da Capitão Luiz Brandão sobre a Washington Luiz. E tem mais o da água quente. Então não põe por fim, não. É a Capitão Luiz Brandão. Passagem da Capitão Luiz Brandão. Água fria ou água quente? Tem o da água fria e tem o da água quente. A água fria é do antigo matador. Que pediu a verbação na posição diária, depois ficou faltando 2.500 metros. Ele criou um pouco de panela para isso aí. E mais um da água quente. Essa água quente é com o plantio das 500 árvores? Da 500 árvores. E o prazo até 2019, se não me engano. Plantio de 500 árvores. Um prazo até 2019. mais janeiro. Eu não sei. Nesse processo, inclusive, havia sido aplicada uma multa de 821 mil. Zanetti, na verdade eu estou olhando aqui o processo, são 4 ações civis públicas e o quinto trata de inquéritos ainda, que não transformaram em ações. Desses documentos apresentados pelo promotor, pedindo inclusive uma processante contra o atual prefeito, você entende que o município, pela sua falta de ação, omissão e de atendimento a solicitações do Ministério Público, da Justiça, houve algum prejuízo nessas 4 ações civis públicas? Houve algum prejuízo ao erário público, como informa o promotor? Não, veja bem. A tramitação do processo em si, ela não é do dia para a noite. Tem que se obter as informações para você poder fazer a manifestação nos autos. E, às vezes, está dependendo de ação da secretaria envolvida e também não se resolve de um dia para a noite. Às vezes, dependendo, se tiver despesa, tem que se fazer projeto, tem que fazer licitação, depois contratar a empresa para fazer o projeto, contratar a empresa para executar o projeto, e aí há demora. Tá? Então, não há, nesse caso... Essa demora, houve algum prejuízo? Foi aplicada alguma multa? Não, alguns deles foram aplicadas multas. O da água quente, por exemplo, que é o de plantio de árvores, havia sido aplicada uma multa de, acho que 821 mil reais. Depois a procuradora Silvia recorreu, foi baixado para... Ela entrou com embargo de declaração na sentença. A multa foi baixada para 500 mil. Depois, em grau de recurso no tribunal, o tribunal baixou essa multa para 200 mil. Fazendo um acordo depois de ser aplicado no próprio município? Não, não foi feito acordo. Veja bem, a sentença aplicou a multa em 821. Com o embargo de declaração, reduziu para 500. Depois, em grau de recurso no tribunal, o tribunal
reformou em parte a sentença, reduzindo a multa para 200 mil. Só que, pelo próprio processo, pela própria decisão, a Prefeitura tem prazo até 2019 para fazer o plantio das árvores. Inclusive, agora no mês de novembro, é um mês que foi prometido fazer, foi planejado para fazer o plantio por causa do tempo chuvoso, para você não perder as mudas. Então está mais ou menos encaminhado para que seja cumprida essa decisão. Quer dizer, se cumprir a decisão, tem a impressão até que o Ministério Público deixe de cobrar a multa. Foi fixada a multa em sentença, mas ele pode, inclusive, ou deixar de executar a multa, e segundo uma notícia que eu vi recentemente, ele pode até... porque essa multa tem o seguinte, ela se for ter que pagar, o dinheiro não fica na cidade, vai para um órgão do Ministério Público, para um fundo especial do próprio Ministério Público. E o doutor Okamoto está tentando fazer com que, se tiver que cobrar essas multas, o valor fique em São Carlos para ser aplicado em benefício daquele processo. No caso de replantio de árvore, recuperar a região. Então, se gasta o dinheiro na recuperação da região. Então, seria praticamente forçar a Prefeitura a cumprir a decisão e aplicar o dinheiro que iria pagar a multa e ir embora, o dinheiro ficaria na cidade. É uma intenção do doutor Okamoto, não sei se ele vai conseguir colocar em prática isso, não. Se colocar, vai ser excelente. Probabilidade disso Ele que executa. mas a probabilidade de Ele vai ter... Ele deu entrevista dizendo que ia fazer isso, transformar em ações do próprio município. Então, mas ele pode fazer, é aceitável isso? Ele vai depender, me parece, de alguma coisa do órgão que recebe essa multa em São Paulo. Né? Deixa eu tocar isso aqui, então. Já. Se fizer isso aí... Que a tramitação do processo em si não é do dia para a noite. Tem que obter informações para se manifestar nos autos. Exatamente. Eu estou dando o esboço mais ou menos aí para vocês terem noção. Precisa das informações das secretarias envolvidas, que também não se resolve do dia para a noite. Em decorrência de recursos, projetos, Licitação. em decorrência da disponibilidade de recursos, projetos e licitação. Deixa eu fazer um adendo aí. Em todos esses processos, não houve nenhuma perda de prazo por parte de procurador. Em todos os processos em comento, não houve perda de prazo Por falha de procurador. por falha de procurador. Se houve atraso na informação, De procurador. Se houve falha, atraso na informação, atraso nas informações, em decorrência de atraso da Secretaria de prestar a informação correta. foi em decorrência de atraso das secretarias envolvidas. Já? Por favor.
É. Que é mais ou menos isso que ele está colocando agora. Se não houve atraso da procuradora, se for dos secretários, né? Se houve. Lógico. Se eu mando o processo para você, você não me responde, não posso falar nada para o processo. Alguns deles foram aplicados multa. O da água quente, por exemplo, tinha que ser aplicada uma multa de 821 mil. Tem ainda, além dos processos, tem os requerimentos 521 mil. que ele alega que não foram respondidos, ou que coisa parecida. Acho que do item A procuradora entrou com um embargo de declaração, Quer dizer, são dos. baixou para 500 mil. esses requerimentos que ele está pedindo, está dizendo que não houve informação ainda, no inquérito civil. Podia falar alguma coisinha disso aqui, para deixar vocês preparados. É o item 5, né? Posteriormente, o tribunal reformou a sentença, baixando para 200 mil. Nascimento. A Silvia está de férias, a volta só depois de 19. 200 mil. Então podia chamar. Baixando a multa para 200 mil. Tem o Rafael. Ele colocou assim, ó. O Rafael é Claro, vírgula. o Rafael. O Yosir está no da Água Fria. A prefeitura, né? Do Municipal de São antigo Prefeitura, só. matador. Tem O prazo Rafael está naquele de Santa Felícia que os caras queriam que drenasse o bairro todinho. para fazer o plantio até 2019. Três Em procuradores. período de chuva, Não, a Silvia é para não perder a muda. Para não perder as mudas. de engenharia. Você acha que a gente chama os secretários no mesmo dia que os procuradores ou só os procuradores depois só os Aí, coloca lá uma. Pode ser aí. O Ministério Público pode deixar de cobrar a multa. Se a gente chamar os procuradores num dia e os secretários no outro, Vão deixar de aplicar a multa. chamar processo por processo, a gente vai ter que fazer 5 convocações. Se pagar, Se a gente fizer um dia só os procuradores e outro dia só os secretários, normalmente, essa multa vai para um fundo especial. Vai chamar dia 15, que é feriado, né? se a gente. Hã? Não, não. Se a gente chamar os três secretários, os três. Depois chama os três secretários. Três secretários, eu faço isso. Se vai ficar às quintas-feiras, seria então dia 22, é isso? Aí vai para o fundo especial. 2 dias, a gente mata os 8 dias. E que o promotor está tentando relacionar a multa ao objeto para que o dinheiro fique na cidade. Seja investido, Então, relacionar a multa ao objeto, acho que já está atendendo. Porque o promotor está tentando relacionar a multa ao objeto para que o dinheiro fique na cidade. exatamente. Pode até colocar como exemplo, recuperação diária, aplicar o dinheiro na recuperação diária. Exemplo. Que o recurso seja aplicado na recuperação da área Exato. envolvida. Né? Envolvida.
Não, obrigado. Assim, ô Roseli, assim evita que a prefeitura pague 2 vezes pela mesma condenação. Isto é, a multa e mais a realização do serviço. Condenação. Isto é, a multa mais a realização do serviço. Olha, eu tinha preparado 5 perguntas, mas das 5 que eu perguntei, o senhor já respondeu nas perguntas anteriores aqui. Que bom. Então ficou uma só, na verdade. Se houve instrução para não responder às notificações do Ministério Público, Instrução de quem? por parte do Executivo, do Prefeito, de qualquer outro... Não. Quando a gente recebe intimação, nós temos que responder no próprio processo. Mesmo que o prefeito seja intimado, que houve um atraso e tal, e então o promotor pede a intimação do prefeito para que ele determine a agilização do processo. Essa intimação vem para a divisão judicial, vai para o procurador, e o procurador dá o andamento. Jamais o prefeito pediu para que a gente deixasse de atender, seja ordem judicial, ou seja do Ministério Público. Pelo contrário, ele está sempre atento e pede para que a gente atenda da melhor maneira e o mais rápido possível, para evitar problema para a prefeitura. Quando recebe a intimação, responde no próprio processo. A intimação vai para o procurador e ele dá andamento. Jamais o prefeito pediu para não atender os reclamos, Não, a ordem judicial ou o requerimento do promotor. as ordens judiciais ou as requisições da promotoria. O contrário, ele sempre pedia agilidade na informação, para não perder prazo. O contrário, sempre pedia, Sempre pede, sempre né? pede, né? Sempre pede a agilidade nos processos. Ó, João. Zanetti, recentemente a Prefeitura encaminhou um projeto de lei para a Câmara para ampliar na estrutura administrativa da Prefeitura o número de procuradores da Prefeitura. A estrutura de vocês hoje ela é pequena diante do número de ações que nós temos em todas as áreas, seja na execução, seja nos judiciais, seja no próprio DNJ. Por que foi encaminhado aquele projeto lá? Tem origem também nessa questão do promotor, aquele projeto? Não. O problema do pedido de ampliação do quadro de procuradores é dado o volume de processo que nós temos. Trabalhista, tem um volume considerável, processos judiciais cíveis e processo de execução fiscal. Nós temos hoje
em andamento, em execução fiscal, mais ou menos 30 mil processos ainda físico, em papel. E temos 15 mil processos, mais ou menos, eletrônicos. E tem apenas 3 procuradoras que cuidam desses processos de execução fiscal. Uma delas está afastada por problema de saúde. Não sei se volta agora em novembro, ela está grávida. E a gente está prevendo até que ela possa voltar definitivamente depois do segundo semestre, no segundo semestre do ano que vem. Então tem 2 advogadas cuidando de 45 mil processos de execução fiscal. No fórum tem parado hoje, segundo a doutora Gabriela nos exibiu numa reunião com o prefeito e as procuradoras, a questão de uns 20 dias, tem 11.370 processos físicos com carga aberta para os procuradores manifestarem. Estão lá à disposição dos procuradores para fazer carga, trazer para a prefeitura, manifestar num processo e devolver. Só que eles não podem tirar porque a tramitação dos processos eletrônicos ela é muito ágil. Elas recebem, em média, de 150 a 200 intimações por dia cada uma para movimentar o processo eletrônico. Não dá tempo de cuidar do eletrônico e também do processo físico. Então, em vista disso, eu estou sobrecarregado na parte de processos administrativos e processos antigos judiciais, cíveis. Pessoal da área trabalhista, embora sejam 3 procuradores, também estão sobrecarregados. E os 3 procuradores que atuam nos processos da área civil também estão sobrecarregados. Para você ter uma ideia, é comum eu, doutor Henrique, doutor Rafael, ficarmos na prefeitura até 8, 9 horas da noite. Se você quiser fazer experiência, está lá. Só perguntar para o guarda da portaria que hora o Zanetti sai, que hora o Rafael sai, que hora o Henrique sai. Ele vai falar sempre depois das 8 horas da noite. Isso todo dia. Eu volto de sábado, às vezes fico o sábado inteiro. Feriado eu volto a trabalhar para tentar botar em dia o que está na minha mesa. E eu não consigo. E isso foi o motivo que me levou a pedir para contratar mais procuradores. Esse pedido de contratação de procurador, para você ter uma ideia, tem mais de 3 anos. Não é desse governo, é do governo passado. É anterior ao apontamento do promotor, então. Sim, bem antes do apontamento do promotor. E nós pedimos a contratação para que a gente tenha mais rapidez na agilidade dos processos e, ao mesmo tempo, o procurador tenha mais tempo de fazer pesquisa e fazer uma peça defensiva melhor. Tá? Agora, se você não tiver tempo de pesquisar para fazer uma contestação, você vai fazer uma contestação para ganhar, para não perder prazo. Mas talvez ela não vai ter a mesma qualidade que teria se você tivesse tempo para estudar. Porque o procurador é como um médico. Se ele não estudar, ele vai ficar no dia a dia dizendo, você está com dor de cabeça, toma Sobalena e passa. Agora, às vezes, ele fala, não, se eu estudar um pouquinho, vou descobrir que a dor de cabeça dele é por outra coisa, e vai dar outro medicamento. Tá? Então, é por isso que eu pedi a contratação de mais procuradores. Só para você ter uma ideia, João, São Carlos é maior que Araraquara. O Coca tem feito muita comparação, São Carlos e Araraquara, em termos de semáforo. Araraquara tem 26 procuradores no jurídico. Nós temos 11. Então, você vê se... 26? Araraquara tem 26. E aqui nós temos 11. E o item quinto aqui para... Tá? Tem que ver a questão do item 5. Do item 5. Desculpa, ele está falando aí sobre os requerimentos. O Silvio não teria sido respondido. Acho que é bom responder isso aqui já, né?
Aí vai. Não, tudo bem. Não. O pedido é dado ao número de processos trabalhista, civil e de execução. Vai então. Não era isso, doutor Nelson, que não era aceitável para mim? Juntou tudo aí. Vamos lá. Depois você corrige. Na execução fiscal, tem 30 mil processos físicos e 15 mil eletrônicos. Possui 3 procuradores. E um está afastado com retorno previsto para o ano que vem. Doutora Silvia, está afastada? A Eliane está grávida. Está grávida. Está afastada só. No fórum, tem 11.370 processos físicos, com carga aberta para a manifestação dos procuradores. 370. Esses 3 anos tem a ver com aquela. Quando os cargos foram extintos. Também tem a ver. Manda a Samanta. Fernanda Borrada, Doutor Mano, Valdomiro, José Maurício Garcia, Helena, Procurador. quis consertar, Aberta para os procuradores se manifestarem. submetiram. Deveria ter peitado, não, esses caras não precisam. Submetiram. Quanto é que teve depois? A defesa feita em São Paulo foi uma defesa forte. Tá. Então, Aí teve para você ter uma... Em Araraquara... a sustentação oral, o Valdomiro não deixou. não, João, acho que era bom colocar isso aqui, ó, que o pedido é anterior ao processo. Eu cheguei a marcar Ó, o pedido de contratação o relator já tem 3 anos. e o Otomano. Anterior aos processos. Reverter a situação. O Valdomiro não deixou. E a Helena também não mexeu uma palha para dizer isso aqui eu preciso porque é importante. Acho que o interesse era fazer com que a folha Não baixasse. precisa foder a prefeitura. O procurador precisa ter mais tempo para fazer uma boa peça defensiva e precisa estudar para defender os interesses do município. Aí, E o cargo de líder, não sei do que, quer dizer, chefe de quadrilha. Bota lá coordenador e tal, não? Líder político. Não sei se você já viu o projeto. Então, é bom você virar tão lá, líder. Fica como exemplo. Se puder, sugere para mudar o nome para coordenador ou qualquer coisa Araraquara, parecida. município vizinho, tem 26 procuradores, enquanto que São Carlos só 11. Agora 16, né? Não, 16 com a lei nova, né? Agora só 11. Enquanto que São Carlos... Agora com a lei nova passou para 16. Ainda não foram contratados, só foi aprovado. Enquanto que São Carlos, agora com a lei nova, Vai ter 16. vai ter 16. Terá 16. Fechou. Deixa eu só fazer uma pergunta final. Zanetti, o promotor disse em entrevista às rádios de São Carlos, e disse inclusive em off para um dos procuradores da prefeitura, que aquela primeira manifestação aqui frente à Câmara era pelo conjunto da ópera daquilo que estava acontecendo na relação entre a divisão judicial, o executivo e os promotores. E ele apresenta no seu pedido de processante
um conjunto de requerimentos, de solicitações que ele fez junto a algumas secretarias que não foram respondidos. Entre elas, você precisa anotar aí agora, viu, Zelei? Questão do sítio Taquari, supressão vegetal numa estrada rural em Água Vermelha, questão da contaminação por óleo lá no solo, lá na garagem da prefeitura, e também um risco a pedestre na travessia da Crécio Coca na Vila Neri. Para instruir o que ele estava dizendo, dessa falta de retorno da prefeitura, ele anexou vários comunicados, vários requerimentos endereçados a vários secretários, os quais perderam prazo e não responderam. Você tem conhecimento sobre isso? Não. Eu tenho conhecimento da forma como se opera esse procedimento. Quando o Ministério Público faz um requerimento, uma requisição de informação, ou manda qualquer correspondência, ele faz endereçado ao prefeito. Se eu estou no prédio, o pessoal me chama, eu acompanho o funcionário da promotoria, o prefeito recebe, e em seguida... Não, deixa eu explicar para você saber o que está acontecendo, espera aí. O prefeito recebe e aí ou me devolve ou ele encaminha direto para a PGM, para o DNJ. Porque, tratando-se de processo administrativo, o DNJ é que vai dar o encaminhamento. Então, formaliza o processo, encaminha para a secretaria. Não sei se esses ofícios que o promotor se refere são processos, são requerimentos antigos que chegaram à prefeitura via prefeito. Todos eles vinculados a inquérito civil. Tudo bem, tudo bem. Se esses processos foram entregues para o prefeito, ou se são já pedidos novos, fundamentados naquele acordo que ele formalizou, que os promotores formalizaram com o prefeito, de requisitar direto do secretário. Então, eu não sei aonde foi entregue esse documento, se é aquele que foi entregue para o prefeito ou se é o que foi entregue direto para o secretário. Tem duas fontes aí. Se o processo foi entregue para o prefeito, se o requerimento foi entregue para o prefeito, automaticamente esse documento foi para o DNJ e o DNJ encaminhou para o secretário correspondente. Então aí o secretário teria que fazer a resposta para o DNJ e o DNJ responder para o Ministério Público. Tá? Se foi feito direto para o secretário, eu entendo que o secretário, mesmo recebendo, ele não tem prerrogativa de responder direto para o promotor. Tem que mandar para o jurídico, para que o DNJ faça a triagem e encaminhe a resposta para o promotor. Às vezes, encaminhando o próprio documento que o secretário mandou, ou então fazendo uma abordagem daquele documento e tornando em palavra jurídica, não uma expressão jurídica, encaminhando para o promotor. Isso aí eu não sei se houve essa tramitação e de que forma foi encaminhado ou por que foi deixado de encaminhar a resposta no tempo que o promotor pediu. Aí eu não tenho conhecimento. E eu acho que aí, inclusive, caberia a informação do pessoal do DNJ a informar para vocês. Isso. Com relação a... Bom, vai relatar isso aqui. A gente pega esse item 5. Ele quer comentar sobre esse 5. A pergunta, não. Hein? Tenho conhecimento como se Então, opera, tem 5. como se opera. Os promotores. Tá? Agora aí, se vocês tiverem mais dúvidas, chamar o Alexandre. Entendeu? Que tem conhecimento como se opera. Quando o MP faz o endereçamento ao prefeito, Não, ela não é nenhuma das... Ela está lá como procuradora jurídica, mas não faz parte do quadro de procuradores. Então tem 11 fora ela. Hein? se estiver no prédio,
não sei, aí vai depender depois, porque parece que tem um... Na companhia do procurador, O DNJ recebe não, ele é subordinado à Procuradoria-Geral e do Município. encaminha ao DNJ. Então, o Procurador-Geral do Município é que comanda. Tá? Forma o processo Como houve e encaminha aquela ação judicial... às secretarias municipais. conversar. Neste caso, não sabe se foram entregues ao prefeito ou se foi encaminhado diretamente às secretarias. Aí você pode chamar o cara e, por item desse, no item quinto, por item de questionamento Isso. do promotor, perguntar. Ou diretamente às secretarias. Que aí eu... Vou dar uma resumida aqui também, que já respondeu isso aqui. Viu? Ó, se entregue para o prefeito... Desculpa. Se foi entregue para o secretário não pode entregar diretamente para o promotor. Não deve, não pode, não deve. Não deve. Ele tem que fazer via jurídico. O secretário não deve. Porque se o secretário mandar direto, o jurídico perde a noção, não está sabendo Se manifestar diretamente à promotoria. saber o que está acontecendo para acompanhar. É, o promotor. Ele deve encaminhar para o DNJ para elaborar a defesa. Não sabe como foi encaminhado. E neste caso nós devemos ouvir o Departamento de Negócio Jurídico. Neste caso, a comissão deve ouvir o Departamento de Negócio Jurídico. Vai ter uns par de clandestino que quer continuar como clandestino, vai querer fazer pressão. Doutor Valdemar Zanetti, eu pergunto se o senhor tem mais alguma consideração que o senhor deseja fazer. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que vocês me proporcionaram para esclarecer essas dúvidas e deixar claro que não há antagonismo entre o jurídico da prefeitura e os promotores. Há um respeito mútuo. A gente tem muito contato com os promotores e procura sempre se entender para evitar que a situação, quando surge, ela demora para encontrar solução. Nós agimos do contrário, para tentar abreviar. Temos tido uma boa recepção no Ministério Público com todos os promotores e tenho a impressão que eles também têm a mesma consideração para com os procuradores da Prefeitura. E, no mais, tenho a impressão que houve, na verdade, talvez alguma dúvida ou alguma coisa mal esclarecida. Porque, na verdade, a Prefeitura, nesses processos que foram citados, os senhores deverão ouvir cada procurador que está acompanhando o processo, eles vão dar mais detalhes de cada processo, mas eu tenho a impressão que, embora se fale que a Prefeitura pagou muito em multa, a Prefeitura não pagou nada em multa ainda. Foram multas aplicadas, mas não foram executadas, com exceção de um processo que eu acompanho. Eu passei a acompanhar faz questão de 3 anos, mais ou menos, que é a manutenção e conservação e limpeza do Jardim de Cresce. E antes não era eu que tocava o processo, então houve atraso realmente ali de atitude e com isso a Prefeitura foi multada. E essa multa está sendo executada. Eu tentei recorrer,
Aliás, tentei não, recorri. E eu recorri ainda, como o processo era antigo, eu recorri com base no processo civil, no Código de Processo Civil antigo. E hoje o tribunal entendeu que eu deveria ter feito o procedimento através do Código Novo, que antes do recurso eu tinha que ter entrado com embargo de declaração. Não entrei, então ele julgou improcedente meu recurso e a multa foi mantida, por não execução do serviço no Jardim Decresce, pela Secretaria de Serviço Público na administração passada, não é dessa. Então a multa está prevalecendo e está em fase de cumprimento de sentença. É a única multa que a Prefeitura vai ter que pagar, por enquanto. Está em torno hoje de R$164 mil. Agora as outras foram multas aplicadas, mas nenhuma executada ainda. E como eu disse, o doutor Okamoto está pretendendo transformar essa multa em benefício de cada processo para o qual ela foi aplicada. O depoente agradece a oportunidade e afirma que não há antagonismo da promotoria e os procuradores da prefeitura. Pelo contrário, que não há antagonismo entre a promotoria e os procuradores da prefeitura. Vamos pegar o recesso, né? Pode ser. 22 você vai viajar? É aniversário de Santa Eudócia. Então, por isso, eu vou para lá. Eu passo a bater um papo. Antagonismo entre a promotoria e os procuradores da prefeitura. Muito pelo contrário, há uma boa recepção com todos os procuradores, com todos os promotores. Tenho a impressão que houve alguma dúvida mal esclarecida. Esse homem é fugido do Paraná. Ele não, o pai dele é. E que os outros depoentes irão esclarecer mais. Terranos que ela faz, vamos fugir para São Carlos, dando terreno para morar lá de graça. Os futuros depois vão buscar muita gente, né? Não é só norte, não. Paraná vem muita gente para cá, ali tem muita gente. Esclarecer mais. É difícil também. Paraná é mais agricultura. Agricultura. Não houve pagamento de multa ainda. Minas não, né? Minas não vem muita gente para cá, não. Minas é mais forgada, né? Bahia é pior ainda. Se você for para o Nordeste, então, pô, Bolsa Família é um Esclareceu também espetáculo do povo. que acompanha um processo de manutenção e limpeza do Jardim Decresce. Cabimento o cara aplicar uma multa porque o canteiro central do jardim, da rua, a Que avenida neste principal do caso- Jardim Decresce não foi limpo. Jardim Decresce. Então deixamos de comprar remédio para poder limpar aquilo ali. Cada 90 dias eu tenho que apresentar um relatório com fotografia, mostrar que está dando uma cortadinha, bonitinha. Virou um jardim aquilo. Eu vou encher o saco da prefeitura, representantes da delegacia, do Poço Ceval. Primeiro, aquele Poço Ceval já invadiu uma área pública e construiu um barracão lá. Decresce. Eu já avisei. Aí o Rodolfo, né? Não vou entrar em detalhes.
que neste caso a prefeitura foi multada, que recorreu com base no Código Civil anterior. Mas que prevaleceu a multa no valor de 125 mil. Nada mais declarou. Área institucional? Institucional. Institucional. Ah, eu vou comprar isso aqui. Eu coloquei nada mais declarou lá. Tem mais alguma coisa, doutor, que você quer que mencione Eu ali? acho que está, sei lá, vocês que vê aí, eu acho que foi o que eu podia falar, que eu conhecia e tal, para deixar o caminho aberto para vocês pegar cada advogado que cuida desse processo para lhe dar detalhe, porque eu não quero também entrar em detalhe de cada processo, porque aí eu vou Não, entra na área do outro também, né? entrar na área dos Você outros. Eu pode não pecar quero, na quer dizer, informação, conhecimento geral eu tenho, não tem problema nenhum. Agora, aprofundar um pouco mais, pode aprofundar e comprometer, dizer que o né? cara devia fazer o que fez, isso aí não. Até uma questão de ética, né, Isso doutor? aí, inclusive, eu vou passar a cópia desse depoimento para eles lerem para saber o que foi dito aqui e tal. Eles estão preocupados, estão chateados, porque, pô, nunca na história da prefeitura teve envolvimento do jurídico. E agora está dando a impressão, e foi o motivo da minha... Está desligado isso aqui, não? Termina, certo? Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Valdemar Zanetti, agradecer a presteza, a colaboração que deu a essa CPI e deixar já convocado, conforme foi estabelecido entre os membros dessa CPI, para o próximo dia 22, às 10 horas da manhã, aqui no anexo da Câmara Municipal de São Carlos, a convocação do Dr. Rafael Tadeu Braga, da doutora Silvia Maria de Paula Nascimento e do doutor Elcir Bonfim, todos procuradores da Prefeitura Municipal de São Carlos. Você acha que a gente faz assim, uma meia hora de diferença cada um? Pode ser, mais rápido, né? Eu só queria que você registrasse também, que eu tenho um compromisso inadiável, você nomeia o relator João Miller para... Na Você acha que eu deixo os três para o mesmo horário ou tipo um 10, outro 10 e meia, outro 11? Meia hora é pouco para ouvir relatar essas coisas todas, né? Uma hora você Cada processo vão gastar aí no máximo 1 hora, cada processo. Porque senão vai ter procurador que vai ficar 2 horas sem fazer nada. Não, chama ele com diferença de 1 hora. Sendo o... Vamos começar primeiro as damas, né? Então, fica primeiro convocado a doutora Silvia Maria de Paula Nascimento para as 10 horas. O doutor Rafael Tadeu Braga para as 11 horas. Duro, cara, é pegar, fazer um artigo a meio-dia. Podia chamar mais cedo, mano. Eles entram às 8, não é? É 8, mas não chega... Vamos fazer o seguinte, ó. 9 horas. Vamos fazer o seguinte, ó. A Silvia para as 9. 10 e 11. Isso. A doutora Silvia, ao invés de fazer as Está de férias, agora está viajando. às 9. Então, doutora Silvia às 9. Doutor Rafael às 10. E Elcir Bonfim é com L. Da minha divisão, há 3 anos atrás, saíram 2 caras para juiz de direito. Não. Passaram 2 de São Carlos. É com I. 2 estavam na prefeitura. É com I. I com L. É com I mesmo. Juiz em Tá aqui no... Biacanga e outro é em juiz em Bebedouro hoje. Tá.
E o Sir Bonfim às 11, tá? Presidente da comissão deixa declara a convocação para dois. Não é fácil. Às 9 é a doutora Silvia, tá? Trabalhando de sábado. Estou no jurídico desde Oi? 84. É Silvia Maria de Paula Nascimento. Silvia Maria de Paula Nascimento. Eu estou aposentado. Isso. Se eu não trabalhar, vou fazer o quê? Vou ficar fazendo o quê em casa? Você tem esposa, né? Tenho esposa e tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem uma loja Uma esposa viva, né? de livros, tá tranquilo. Minha esposa era professora aposentada. A mãe dela era professora. Não sei se você estudou na escola normal. Ela foi professora na escola normal, foi professora no colégio São Carlos. Quê? Minha Como? mulher, as irmãs dela, Tirar hoje? Como assim? são 6 mulheres e 6 Tá homens. mantida. Você quer que não faz? Todas formaram professora, todos foram professores. Você conhece o Dario da Lafite? O Dario é meu cunhado, irmão da minha mulher. É. Não, O meu tá. maçom? Por sinal, ele está doente, está com problema na coluna, não consegue dirigir mais e tal. Irmão da sua esposa. Irmão da minha esposa. Tem uma filha que trabalha. Esse meu aí, ó, o que cabe, no meu entendimento, como é o primeiro, como é o primeiro, Da Santa porque Cruz, em São você Paulo. vai ver no código de ética que a reincidência ele tem Mas uma ela previsão tem para uma loja de reincidência. maquete, Então eu não posso aplicar reincidência ainda. Não, da A Santa partir do momento que Casa. você pode aplicar a reincidência, aí a suspensão de Santa prega Efigênia. experimentar, de suspensão. Podia pensar assim, ó. Santa Efigênia não, como é que chama ali? Tem aqueles materiais. Não, não é ali, é do outro lado. Higienópolis. Tem a Santa Casa e do lado tem a Faculdade de Medicina. Ela trabalha no departamento de marketing da Faculdade de Medicina. E o meu caçula está fazendo administração aqui na Unicep. Está no 2º ano, está antecipando matéria e tal, ver se ele termina antes do tempo. Fica, dá um passo aí então, vamos começar. Fica estabelecido desde já que na ocasião Vai ter que ir para a rádio, vai ter que ir para. Se eu parar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu prefiro fazer na prefeitura, que é um negócio que eu sei, que eu gosto. o vereador João Batista Miller Entendeu? Se eu sair dali hoje, atuará eu não calço. Aqueles processos que como eu conheço, relator outros conhecem. Eu tenho processo devido de à de 1978. ausência já justificada Um processo contra do vereador Roselei Françoso. Domínio Assunção. Começou em 1900. Mas também está bem baqueado. Esse Ponto. processo ele deu para a prefeitura mais ou menos uns 25 milhões. Eu não tenho como cobrar dele. Ponto. Próximo, dá um espaço, uma linha. Fica requerido desde já Fiquei sabendo na semana passada que estava vendendo um sítio lá em Água Vermelha. a gravação Não tinha pego o documento. e transmissão E a mulher que estava comprando ligou para mim. da referida Do sítio. reunião, Pedi a matrícula no cartório, já logo pedi a pergunta. bem como Deixa nem prejuízo. do suporte técnico Está vendendo, pipipi, papapá e tal. Então, para preservar o
crédito da prefeitura pedia urgência. Técnico. Era um armador piorado. Isso daí a prefeitura toma. De analistas, Se ela. Aí ela vai advogados. processo. E eu estava pensando ontem em pedir adjudicação, porque o E valor do sítio é menor que o valor da dívida. estagiários. Então pode adjudicar para a prefeitura patrimônio. Pedir para penhorar esse sítio. Isso não é, Rosalei? Para baixo daqui do Buriti, lá no fundo. Pedir para penhorar esse sítio. Pedir para penhorar onde era o escritório dele aqui na Avenida. Ponto. Pedir para penhorar a casa dele, onde ele mora. Sem mais, foi encerrada. Encerra-se a presente sessão.